Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, gostaria de agradecer ao nosso Senhor Jesus pela oportunidade de estar aqui. O pastor confiou a mim, à igreja, de estar trazendo a palavra. Pastor Ricardo, muito obrigado pela confiança. E eu peço aos irmãos que orem também por um jovem chamado Guilherme, filho do evangelista Wilson, da nossa congregação lá de Pinda, que neste momento está entrando em processo de internação no Hospital Regional de Taubaté, por causa de uma pedra no rins. Temos orado por ele, mas eu peço aqui a oração da igreja. Temos orado pelo Lorenzo, os pedidos de orações têm chegado até lá, e nós assim nos comunicamos dessa forma, manifestando nosso coração, essa íntima compaixão de estar apresentando nossos irmãos perante o Senhor. Amém? E eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias. Aleluia, Jesus. Capítulo 24. Nossos irmãos de Pindamonhangaba estão nos assistindo também. A paz do Senhor Jesus, a igreja de Pindamonhangaba. Estamos cultuando ao Senhor juntos. Não há distância para servirmos a Deus. Jeremias capítulo 24. Mediante 2 cestos de figos, o futuro do povo é revelado. Diz assim a palavra do Senhor. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os príncipes de Judá, os carpinteiros, os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos bons, como figos temporãos, mas outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer de maus que eram. Disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos. Os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer de maus que são. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes figos bons, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles, para seu bem, e os fareis voltar a esta terra. Edificá-los-ei, e não os destruirei. Plantá-los-ei, e não os arrancarei. Dar-lhes coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. Ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Eu como os figos maus, que se não podem comer de maus que são, porque assim diz o Senhor: assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Amém, igreja? Pode assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando nós, diz a palavra no livro de Romanos, quem pode sondar os pensamentos do Senhor? Quem pode conhecer a sua sabedoria? Quem pode sondar e conhecer quem foi que lhe ensinou para tratar assim com o seu povo? Deus é Deus santo, e Deus é Deus de separação. E como ele disse ao povo lá no Monte Sinai: sede santo, porque o vosso Senhor Deus é santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. E parece que o povo de Israel esqueceu-se de ser santo e acabou se adorando outros deuses, acabou
introduzindo na terra de Israel, na terra que Deus tinha colocado aquele povo para que lavrasse e produzisse frutos bons. E chegou o momento em que o povo já não ouvia mais profetas, eles ouviam falsos profetas, profetas que vinham não da parte do Senhor, e Deus, por medida de separação daquilo que é seu e daquilo que não é seu, Ele permite que todo aquele povo seja levado cativo para a Babilônia. E esse tempo de separação, de purificação, Deus determinou no capítulo 25 de Jeremias, que fossem 70 anos. 70 anos seria o tempo de purificação da terra de Israel, para que um novo Israel habitasse novamente naquele lugar e fosse merecedor da promessa que Deus deu a Abraão lá no princípio. Deus separou e disse para Jeremias, como um servo que só fala aquilo que vê. O que vê Jeremias e disse: eu vejo figos, ponto. O que vê Jeremias, eu vejo um galho de amendoeira, ponto. Ele não vê mais nada além do que aquilo. Ele vê aquilo que Deus mostra e somente, Ele não acrescenta e Ele não tira nada, porque Ele é temente à palavra do Senhor. E Deus revela a Jeremias que todos vão ser levados para a Babilônia. Todos, não adiantava fugir para o Egito, não adiantava fazer aliança novamente com o povo do Egito, porque Deus tinha dito que nunca mais, depois da saída do Egito, eles voltariam de novo para lá. Mas o povo tentou encontrar uma medida de fugir da vontade de Deus, mas ninguém pode fugir da vontade do Senhor, ninguém pode se esconder do Senhor, ninguém pode se esconder dos seus olhos, ninguém pode fugir do seu espírito, disse Davi: para onde me irei do teu espírito, Senhor? Resistiram à palavra, chegaram ao profeta e disseram: Jeremias, ora a Deus a nós e pergunta a Deus se é realmente a vontade dEle que nós vamos para a Babilônia. O profeta orou 10 dias, e depois de 10 dias de oração, a resposta de Deus disse que todos de bom coração fossem levados para a Babilônia, porque lá Deus os guardaria. E eles dizem: tu dizes isto de ti, profeta. Nós não queremos cumprir esta vontade. Vamos ao Egito, façamos aliança com o faraó e o Egito e com o exército de Israel. Superamos Nabucodonosor. Jeremias profetizou e o povo não creu, porque o povo estava acostumado a ouvir falsas profecias. Jeremias foi levado para o Egito em grande tormenta, em grande sofrimento. Vamos fazer aqui uma lembrança de quem é Deus, irmãos. Deus, Ele é santo, e Deus, Ele gosta de separar aquilo que é seu. A palavra do Senhor diz no livro de Gênesis, que havendo Ele criado os céus e a terra tirado das águas, e criou todas as coisas e separou todas as coisas no seu lugar, e no sexto dia Ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, e disse: façamos conforme a nossa imagem e conforme a semelhança. Colocou Adão ali num jardim e deu a autoridade de Adão de lavrar aquela terra para que desse bons frutos. A palavra do joio diz que Deus fez um campo e plantou boa semente, mas havendo o homem dormindo, o maligno lançou a semente má, e nasceu junto com a semente boa a semente má. Começa daí de então o processo de Deus de separação. Satanás, ele não foi em Adão para tentar Adão, porque sabia que Adão tinha recebido a autoridade de Deus para que não tivesse nenhum fruto mau naquele jardim. Satanás, ele foi tentar a mulher como um vaso mais fraco, ela não totalmente imbuída da autoridade que Deus tinha dado a Adão. Por mais que ela fosse a disjuntora, ela foi seduzida pela serpente. E sendo seduzida pela serpente, Satanás enfraqueceu a disjuntora de Adão.
e fez com que ela se achegasse a Adão, e ele com todas as guardas arriadas, baixas, porque era sua esposa, ele aceita algo erradamente da parte de Eva, que faz com que o fruto mau nasça no jardim separado de Deus. Deus questiona Adão acerca do zelo daquele lugar, julga a serpente, julga a mulher e julga a Adão. Processo de Deus de separação pela sua santidade. Deus disse: não pode mais o homem viver comigo. Será lançado fora do jardim. Adão todas as tardes se apresentava na presença de Deus. Como está escrito no livro de Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, agradável a Deus. Adão todos os dias, à viração do dia, cultuava a Deus. Adão se apresentava diante do Senhor sem nenhum intercessor, sem nenhum mediador. Ele se apresentava livremente diante de Deus e cultuava a Deus todos os dias. Mas o pecado faz separação. Deus diz: para que o homem não toque no fruto da árvore da vida, será lançado fora. Isso entristeceu demais a Deus. Porque Deus tem prazer que nós nos apresentamos diante dele. Igreja, não falta culto por nada. Igreja, se a oração na casa do irmão não falta, porque Deus tem prazer na tua presença, se apresentando diante dele. Adão foi lançado fora. Em pouco tempo, irmão, o pecado é assim. O pecado se alastra fácil. No livro de Gênesis, capítulo 6, Deus olha para a terra e está tudo contaminado. Porque o pecado é pior do que a erva daninha. E Deus olha e diz: olha, eu me arrependo de ter feito o homem. Porque vejo que a imaginação dos seus pensamentos são só maldade. Eu vou destruir toda a terra. E quando Deus desce para destruir a terra, ele freia em si mesmo e diz: espera aí, existe um justo. Há um justo. Não posso destruir o justo com o ímpio. Divinamente revela a Adão que haveria uma destruição geral, total. Prega a palavra, Noé. Prega a palavra, Noé. Noé se transforma num pregoeiro da justiça naquele tempo, aonde a geração de Noé comia, bebia, casava-se e dava em casamento. Era uma geração totalmente voltada para as coisas da carne e se esqueceram facilmente de Deus. Noé prega aquela palavra por um largo tempo. E agora, mais uma vez, das águas, Deus resolve tirar a justiça da geração da família de Noé, dele, dos seus 3 genros, dos seus 3 filhos e das suas noras. Não deu certo. A justiça, ela não vem do sangue. A justiça, ela não vem de descendência. Está escrito no livro de João que Deus nos deu o poder de sermos feitos como filho de Deus, que não nascemos da carne, não nascemos do sangue, nem na vontade do varão, mas nós nascemos do Espírito de Deus, nós fomos gerados do Espírito Santo de Deus. A geração dos filhos de Noé logo se corromperam. No capítulo 10, vemos homens levantando uma torre e ousando tocar nos céus. Deus dispersa, mas ele não desiste de destruir a humanidade e diz: não destruirei mais com água. Deus, ele separa um homem, ele separa uma boa semente e diz: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, que eu te levarei para a terra aonde tu entrarás e que tu não sabes. Abraão foi chamado e Deus disse: olha para as estrelas do céu e vê se tu pode contar. Assim será a tua descendência. Olha os grãos da areia do mar. Assim será a tua descendência que virá de ti. Homens de fé. Deus separa Abraão
e resolve plantar uma vinha. E ele disse: nesta vinha não entrará pecado. Nesta vinha não entrará corrupção, porque agora eu visitarei o meu povo que está cativo no Egito, levarei para o deserto, farão uma festa a mim no deserto, e eles serão plantados como a casa de Israel, a vinha do Senhor. O pecado que nascer corta Moisés, era de imediato, não podia. Eles tiveram a autoridade dos anjos. Deus próprio desceu no Monte Sinai. O Deus próprio disse a Moisés: Moisés, santifica hoje, santifica amanhã, e eu farei maravilhas no meio de vós, eu mesmo descerei até vós. Diga ao povo que se santifique, que não toque em mulher. Diga ao povo que fique longe do Monte Sião, porque eu descerei da metade do céu, e eu falando contigo, eles ouvirão. E até um animal que tocar no monte será assediado. O próprio Deus desceu, para novamente o seu povo estar diante dele, diante de um culto racional. O próprio Deus desceu em raios, trovões, relâmpago, som de buzina, barulho ensurdecedor. E quando aquele povo viu o Deus descendo em forma de raios, ele disse: Moisés, fala tu conosco, porque nós não suportamos ouvir a voz de Deus. Moisés disse: eu estou totalmente assombrado com esta visão, é terrível. Deus manifestou mandamentos para manter aquela vinha separada para ele. Enquanto Moisés orava, Satanás mais uma vez tentava corromper o povo. E ele não vai no cabeça, igreja, ele vai no corpo. Arão se sentiu sozinho, diz a palavra de Deus. Moisés, aquele Moisés que nos tirou da terra do Egito, ele está demorando muito. Está demorando muito. Povo sem paciência. Povo que não ora, povo sem paciência. Povo que não é espiritual, não sabe esperar o tempo de Deus. Todo o povo chegou e cercou Arão e disse: Arão, e aí? Façamos deuses e digamos que nos tirou da terra do Egito. Deus interrompe aquele momento em que Moisés está se apresentando a ele e diz: o teu povo está se corrompendo lá embaixo. O teu povo. Moisés desce com os mandamentos na mão e vê o povo despido, bagunça, barulho, som de danças. O povo despido, sem roupa, pulando em volta de um bezerro. Deus arremessa aquelas tábuas e quebra aquele concerto. Satanás, ele tenta destruir tudo aquilo que Deus separa. Tudo aquilo que Deus separa. O processo da separação começou na saída do Egito. O vulco, o povo que foi oportunista para sair do Egito, para sair do jugo de Faraó. Diz a palavra que começou a contaminar o povo de Israel, a ponto de dizer: nós só comemos esse pão que desce do céu, nós temos fastio, nós estamos enjoados, nós estamos enojados. Eu estou cansado de comer pão, eu quero comer carne. Eu quero comer carne, Moisés, dá-nos carne. Deus disse: eles querem carne. Enviou um vento, soprou codornizes, que caiu sobre aquele arraial. Querem comer carne? Comam carne. E comeram, e comeram, e comeram, e morreram na carne. Morreram de comer carne. Deus disse: esse povo é mau. Eles não estão entendendo a separação que eu estou fazendo deles.
morreram pelas serpentes ardentes, caíram para trás, ficaram para trás, e Deus mais uma vez faz separação. Moisés, 40 anos, até que essa geração má morra, e entre um povo merecedor na terra que eu tenho dado por promessa. 40 anos até que o povo mau, o fruto mau morra, porque o fruto mau não pode estar diante de mim. Eu quero o fruto bom. Esse é o processo natural nosso, irmãos. Quem é que vai na feira e escolhe a laranja podre? Quem é que vai no mercado e escolhe um peixe estragado? É o processo natural. O povo entra na terra da promessa. Deus disse no livro de Deuteronômio, um livro de memórias, lembra? Deus apresentou a eles os erros. Lembra o que vocês fizeram? Por pouco não matei Arão. Por pouco não me lancei sobre Arão para matar. Porque me profanou o meu santo nome, edificou um bezerro. Olha, saiba que não é por causa de vós que eu vos introduzo na terra da promessa, mas é por causa da promessa que eu fiz a Abraão, meu servo. Nós não somos merecedores. Nós não somos merecedores de nada. Essa é a nossa condição. Deus nos ama. Deus faz tudo para que nós estejamos diante da sua presença. O povo se esqueceu de Deus. Entramos agora no livro do profeta Jeremias. Assumiram reis maus. Profeta rei Manassés edificou altares dentro do templo do Senhor. Edificou altares de prostitutos cultuais dentro do templo, postes ídolos para todos os lados. A mãe ensinava seus filhos a se contaminarem a deuses estranhos, passando pelo fogo, coisa que Deus nunca disse que era para ser feito. Deus levanta Jeremias e disse: eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Eu não quero ir, mas eu te escolhi. Eu não sei falar. Eu colocarei palavras na tua boca e tu irás e falarás para eles. Quer ouçam, quer deixe de ouvir, te enviarei aos reis, aos sacerdotes, te enviarei a todas as nações. Eu te dei por profeta. Quando Deus levanta profeta é porque o negócio está sério. Profeta não vem dar carinho. Profeta, ele vem dizer: volta! Se arrepende! Jeremias começou a profetizar como uma mulher traída, como uma mulher que trai o seu marido e se macula com outros homens. Assim é o povo de Israel, mas Deus, como homem traído, diz: mesmo assim volta para mim. E não voltou. Não quis voltar para o seu Deus. Capítulo 8 de Jeremias, a palavra diz que o povo se apostatou. A apostasia entrou no coração do povo. E o povo era como um cavalo preparado para a guerra, que não volta atrás. Deus disse: não deram para mim o rosto, não viraram para mim o rosto, viraram as costas. Eu que sou o manancial de águas vivas, vocês fizeram cisternas rotas. E Deus começa a apertar e diz: não, ninguém vai ficar em Jerusalém. Todos vão ser levados para a Babilônia, e lá eles darão fruto para mim. Ninguém vai ficar, essa casa ficará vazia. É o tempo da purificação de Deus. Foram levados cativos para a Babilônia os príncipes de Judá, diz a palavra de Deus. Dentre eles nós lembramos de Daniel, Misaías, Ananias e Azarias. Começou aqui os frutos bons se manifestarem diante da presença do Senhor, lá no cativeiro. Crente é crente em qualquer lugar. Não tem culto, ele é crente.
A pandemia veio, ele está louvando dentro de casa. Ele é crente e é semente boa. A semente boa, ela nunca vai deixar de dar fruto. Diz a palavra do Senhor no capítulo 1 de Daniel, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Veio Nabucodonosor e sitiou toda aquela cidade e levou os príncipes de Judá para a Babilônia, para auxílio do seu reinado, os sábios. E diz a palavra de Deus que eles foram provados para que comessem do manjar do rei. Diz a palavra do Senhor que Daniel disse: não havia mais templo, não havia mais culto em Jerusalém. Nabucodonosor destruiu o templo, queimou tudo, levou os utensílios sagrados do templo de Deus para a casa do seu Deus, lá na terra de Sinar. Nós lembramos que através dos utensílios sagrados era feita toda a ministração do culto. Sem aqueles utensílios não tinha culto. Deus levou Moisés para o monte e disse: Moisés, faça tudo conforme o modelo que eu te mostrar. Era todos os utensílios das ordenanças dos sacerdotes para se adentrarem ali na presença de Deus, para lavarem as mãos nas bacias de prata, os pés. Tinha ali os garfos, as pás, tinha todos os utensílios do sacrifício. Já não existia mais culto em Jerusalém, diz a palavra do Senhor. Mas Daniel lá na Babilônia, ele diz: eu coloco no meu coração em não me contaminar com os manjares do rei. Porque é onde que Deus quer que o culto comece. E Deus disse: eu não quero que o culto seja externo, o culto tem que começar aqui. E Daniel disse: eu coloco no meu coração em não me contaminar com os manjares do rei. Ele não entrava no templo, o templo era ele. Não tinha utensílio sagrado, mas o seu sacrifício era mãos levantadas. O sacrifício era palavras de rogos. O seu sacrifício era corpo em sacrifício vivo apresentado a Deus. Deus ama isso, Deus quer isso de nós. Experimenta, disse Daniel ao comandante da guarda. 10 dias, e ele disse: eu vou perder a cabeça. 10 dias, e tu verás que Deus fará uma grande diferença. 10 dias, diz a palavra do Senhor. 10 dias sem nada da Babilônia. 10 dias sem nada do mundo. Experimenta 10 dias sem nada do mundo, 10 dias para Deus, 10 dias se alimentando somente do necessário e se apresentando a Deus. Experimenta, se livra, se liberta das coisas do mundo. Experimenta 10 dias. No final de 10 dias, diz a palavra do Senhor, que os seus rostos eram mais gordos do que os outros jovens. E não era gordo por terem comido muitos legumes, mas eram gordos por se alimentarem de Deus. Deus disse ao profeta Isaías: engorda eles, prega a palavra. No livro de Isaías 55 diz: ouvi-me atentamente e comei, engordai-vos, a minha palavra é alimento. Porque gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Pastor falou aqui sobre nutrir a nossa alma. Daniel nutriu a sua alma, encheu-se do Espírito Santo. E Deus deu a ele sabedoria em todos os assuntos. Discernimento de todas as coisas, línguas, palavras. Mas a Daniel deu o discernimento das coisas difíceis. Discernimento de sonhos, interpretação de visão. Daniel recebeu dons espirituais. Daniel falava línguas. Mene, tekel, parsi. Interpretava línguas. Daniel fazia maravilhas na Babilônia. Entrava na cova dos leões. E Deus operava maravilha. E saía vivo, sem nada acontecer com ele. Daniel lia a palavra e dizia: me ensina, Senhor. Eu quero entender o que é acerca desse assunto. Me faz entender. Os homens da Babilônia diziam: ele tem o espírito dos deuses santos. Tem espírito excelente.
Deus fez algo, irmãos, que foi a instrução para a igreja do Antigo Testamento. Alguém pode dizer, não havia a palavra igreja no Antigo Testamento, mas eu vejo pelas obras a palavra igreja no Antigo Testamento. Eu vejo Daniel receber o Espírito Santo no Antigo Testamento. Eu vejo ele se comportando diante de reis e autoridades e tendo a ousadia do Espírito Santo para dizer a Nabucodonosor, se arrependa, Nabucodonosor, dos teus pecados, para ver se não te prolonga os teus dias na terra. O tempo foi passando, Daniel foi revelado no capítulo 9, que está escrito no livro de Jeremias 25, que 70 semanas estavam determinadas, foram reveladas pelo anjo Gabriel, para que se cumprisse o tempo da expiação dos pecados e se ungisse o Messias. Depois o Messias seria tirado e haveria um tempo angustioso e seriam assolações e desolações até o fim. Diz a palavra de Deus, o Messias veio, ele plantou de novo uma vinha, ele plantou uma vinha, porque Deus ama a vinha, e Deus ama que aquilo que é seu seja separado. Ele plantou essa vinha e disse ao povo, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ficar em Jerusalém, aquela vinha ela foi regada no dia de Pentecostes, quando Deus derramou o Espírito Santo e eles começaram a produzir frutos excelentes para Deus. João Batista disse, produzir frutos dignos de arrependimento, porque já está posto machado à raiz de toda árvore, a árvore que não der bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo, mas a árvore que der bom fruto, ela vai ser recolhida para os celeiros. Ele vem limpar o caminho da eira, ele vem separar de novo, ele vem separar a palha com o trigo. O que tem a palha com o trigo, disse o Senhor. A palha seca é lançada no fogo, mas o trigo é recolhido para os seus celeiros. Deus plantou uma vinha chamada igreja, e agora deu ordem para os lavradores, poda, corta, limpa, escava, porque lugar de vinha é lugar de plantar, é lugar de podar, é lugar de escavar, é lugar de dar fruto. Lugar de dar vinha é lugar de dar fruto. Lugar de vinha é lugar de dar fruto, é lugar de oração, é lugar de jejum, é lugar de apresentar corpo sacrifício. Lugar de dar vinha é lugar de oração, lugar de dar vinha é lugar de palavra, não é para mais nada. Deus disse na palavra do Senhor que um tempo muito difícil viria para terminar a igreja, porque o que aconteceu com Israel agora compete a nós também. Podemos olhar para eles e dizer, meu Deus, como eles agiram assim. Mas a palavra do Senhor diz que virá um tempo muito difícil sobre a face da terra. E o Senhor diz que 10 virgens, 5 tem, 5 não tem. Ou é ou não é. Esse é o tempo, irmãos, que nós decidimos o que nós queremos para a nossa vida. Ou eu sou, ou eu não sou. Como Deus disse a Jeremias, o figo mau diante de mim não vai ficar. 5 tem e 5 não tem. Todas as virgens saíram ao encontro do esposo. Mas tardando o esposo, todas elas tosquenejaram. Mas à meia-noite, prepara a igreja para um tempo difícil, para que você não dê fruto mal. A palavra diz que nunca haja dentro de nós um coração mau para nos apartar de Deus. Que nunca haja em nós um coração mau e dizer, eu não quero mais Deus. Um tempo difícil chamado meia-noite, tempo de trevas. Tempo de ausência de luz. Mas quem tem, tem. Quem é fruto bom, dá fruto bom. É árvore plantada junto a ribeiro de água. Não importa a estação, ela vai dar o seu fruto.
À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Quem tem, tem. Deus separa de novo. Agora é com a igreja. O reino dos céus é como uma rede lançada no mar, e quando puxa para a praia, separa aqueles que são bons daqueles que não são bons. As prudentes, elas ouviram a voz, mas as que não eram prudentes, as loucas, elas foram atrás das prudentes. Dá-nos do vosso azeite. Pastor, ora por mim. Eu faltei culto, eu não venho na escola dominical, mas agora eu quero. Ora por mim, não! É você que tem que orar. Vá comprar com quem vende. Vá pagar preço você. Deus não deve nada a ninguém. Se você orar e pagar preço, Deus vai te dar azeite. Não adianta pedir. É você que tem que apresentar corpo vivo em sacrifício. Vá comprar com quem vende. Vai chegar uma hora que o tempo vai acabar, igreja. Elas foram comprar, o cortejo passou. As preparadas entraram. As que estavam preparadas. Não adianta. O Senhor fechou a porta. E Ele disse: quem sois? Não vos conheço. Figo mau, não conheço. Fruto mau, eu não conheço. Apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Mas eu creio que o Senhor tem derramado sobre nós o Espírito da graça, para nós entendermos que a igreja, ela produz bom fruto. A igreja, ela é frutuosa. Amém, igreja? Fica de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, gostaria só de fazer uma oração para agradecer a oportunidade. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa teu povo, abençoa a tua casa. Ó Deus, que nós nos coloquemos diante de Ti, Senhor Deus e Pai. Ó Deus, este tempo, este fora de tempo, Deus, o Senhor é o Deus que nos ama. O Senhor é o Deus que não quer, Senhor Deus e Pai, que nos apartemos da Tua presença. O Senhor faz de tudo, Senhor, para que estejamos diante de Ti, Senhor Deus e Pai. Ó Deus, aqui nós estamos, Senhor Deus e Pai. Abençoa o Teu rosto e que a Tua face faça resplandecer a face dos Teus servos também, Senhor Deus e Pai. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo e enche a Tua casa da Tua glória e da Tua presença, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Deus.